E aí, meu povo, aqui para falar de Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, na verdade, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que foi lá na Neoquímica Arena e terminou em 0-0. Temos muito que falar sobre essa partida taticamente, vem comigo. Bom, aqui primeiro colocar uma situação que ocorreu nessa partida entre Flamengo e Corinthians, que foi algo que eu acho que os times estão percebendo sobre o Flamengo. Acho que o Inter do técnico Mano Menezes já havia diagnosticado isso, e talvez até outras equipes antes dele, mas o que eu me lembro de neutralizar melhor foi o Inter. Mas que eu acho que o Corinthians também soube perceber na equipe do Flamengo, que é uma equipe que se sente muito desconfortável quando não tem a posse de bola, talvez por não ter jogadores tanto de combate, da parte física, né, de combate para desarme, para interceptação. O Flamengo, por característica, tem como peças, a maioria das suas peças, jogadores que trabalham muito melhor a posse de bola do que propriamente se defender ou, enfim, tentar desarmar ou fechar a linha de passe. Quem faz mais isso nessa equipe do Flamengo é o João Gomes. Ainda que o Thiago Maia tenha feito uma partida muito boa e tenha ótimas leituras de lances com relação ao Corinthians. E aí daqui a pouquinho eu vou destacar uma marcação muito interessante que a equipe do Flamengo fez na saída de bola corintiana, em especial no segundo tempo. Mas para falar sobre essa primeira etapa primeiro, vamos colocar aqui uma situação que eu vi que foi muito presente, muito forte. O Pedro caindo em cima do Fagner, justamente para não buscar o contato com o Gil, ele por uma questão de estatura, obviamente, mas o Flamengo também buscando muito a figura do Pedro para tirar essa casquinha, para ele dar essa casquinha pro ataque, e aí tem muita gente atacando por dentro na equipe do Flamengo, naquele 4-4-2 com o Losango, com o Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta mais à frente e Everton Ribeiro. Esses caras trabalham muito ali por dentro, e aí você tem o Pedro e o Gabigol. Nessa primeira etapa, o Pedro partindo um pouco mais lateralizado para aquele lado esquerdo de ataque e direito de defesa da equipe do Corinthians. E o Gabigol mais pelo outro lado, mais pela direita, mas não tão lateralizado, um pouco mais fechando ali junto aos zagueiros, e o Rodinei com muito espaço para percorrer pelo corredor direito de ataque do Flamengo. O time do Flamengo, que joga muito por dentro, isso é verdade, optava muito por esses passes que encontravam jogadores no espaço entre os zagueiros e laterais e zagueiros, ou até mesmo entre os dois zagueiros do Corinthians, mas principalmente nesse espaço entre o lateral e o zagueiro. Por quê? Porque o Corinthians adota como postura o fechamento de espaços e quase sempre tem as suas linhas compactadas no 4-1-4-1. Só que esse fechamento de espaços, quando o portador da bola, o homem do adversário que tem a posse de bola, ele entra, por exemplo, no setor do Fagner, o Fagner vai sair para dar combate nele. Isso pode fazer com que libere um espaço, porque se esse portador da bola está um pouco mais lateralizado, ele pode fazer com que o Fagner desgarre um pouco mais da linha e libere um espaço entre o Fagner e o Gil, que são os dois que marcam por aquele lado direito de defesa do Corinthians. Foram esses passes que entravam entre zagueiro e lateral e zagueiro, que o Flamengo tentou conectar durante toda a partida. Algumas vezes conseguiu, mas na maioria das vezes não. Chamou a atenção também foi como as duas equipes começaram esse jogo de maneira muito cautelosa. Foi um jogo muito estudado, em especial no primeiro tempo. O segundo tempo teve um protagonismo maior com a bola por parte do Flamengo, que atacou, teve boas chances. Por volta dos 20 minutos, teve cerca de 3 chances, uma seguida da outra. Teve até bola na trave, né, do Davi Luiz, chutando de fora, uma característica dele também. Mas foi um jogo, assim, muito equilibrado, eu achei, assim, porque se por um lado você teve um Flamengo que tinha mais a posse de bola em muitos momentos, que conseguiu essas chances muito relevantes para a partida, de outro lado você tinha um Corinthians que conseguiu se fechar muito bem e cumpriu muito bem a sua questão mais tática, cumpriu muito bem a sua tarefa tática na partida e soube ser coletivo, né? Soube jogar como uma unidade, como um time. O Flamengo talvez tenha faltado um pouquinho de alguma individualidade, brilhar um pouco mais, e até algumas conexões coletivas ali que não funcionaram tão bem. Mas eu vejo como muito mérito do Corinthians na defesa e nem tanto demérito do Flamengo no ataque. Até vale dizer que o Corinthians mesmo teve 2 boas chances com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve 2 chances muito claras, uma delas ainda no primeiro tempo, que o Léo Pereira perde o tempo da bola, o Yuri consegue atacar as costas dele, algo que ele sabe fazer, que talvez o Yuri saiba fazer de melhor. O Davi Luiz
Há quem diga que ele não se recuperou bem do lance, porque ele vai dar o combate, fica meio rendido na jogada, mas ele obriga muito o Yuri Alberto a ter um movimento de corte para dentro. E isso tira um pouco o Yuri da jogada, porque ali o mais correto, o melhor que o Yuri poderia fazer é ir para dentro dele, ir para dentro do gol. Mas o Davi, ele fecha esse espaço por dentro, obrigando o Yuri a ir mais para a direita e precisar cortar. Isso dá uma atrasada e permite também a recuperação do Thiago Maia, mas é claro, o Yuri não pode perder gols como esse, já que essa é a sua principal característica, a sua principal força. E por falar no ataque do Corinthians, um outro fator muito interessante da partida foi o Léo Pereira, que conseguiu sair muito bem para cima do Yuri Alberto e também do Adson. Aliás, vimos pouco do Adson em campo, né? Ele não conseguiu ser muito participativo. O Duqueiroz foi mais participativo no primeiro tempo, depois achei que ele caiu bastante de rendimento, até pareceu desconectado em alguns momentos da segunda etapa, e a entrada do Ramiro deu uma oxigenada no time, assim como a entrada do Mosquito também. O Juliano também foi importante, ainda que, claro, ter Renato Augusto é sempre uma boa arma, ele que também teve uma finalização importante para a equipe do Corinthians na primeira etapa. Agora vamos falar um pouquinho sobre pressão na saída de bola. Até para esse vídeo não ficar muito longo, já te digo para você deixar o teu like aqui, dizer o que você achou do jogo, deixa o seu dislike também se você não gostou do vídeo e se inscreve no canal, para eu saber que você está gostando. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre pressão na saída de bola. Eu olho para baixo porque aqui estão todas as minhas anotações da partida e, claro, eu gosto de lembrar para não passar nenhuma informação errada. O que eu achei muito interessante da equipe do Corinthians, percebendo que o Flamengo fica desconfortável sem a bola, o Corinthians tratou de trazer esse desconforto sempre que o Flamengo tinha ali alguma articulação para fazer. Muitas vezes na partida a gente viu o Flamengo recuando para o Santos e o ataque do Corinthians indo forte para cima dele para pressionar. E aí chama atenção uma situação. Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson, os três avançando mais para pressionar. Quando eles conseguiam alguma situação de desconforto, já ali na cola estava o Duqueiroz e o Renato Augusto também, para garantir que todo o time estivesse pressionando como uma unidade, para não deixar aquele espaço de vácuo entre os atacantes e os meio-campistas, quando os meias não vão pressionar junto com o ataque, beleza? Uma outra situação agora sobre o Flamengo. O Flamengo fez uma pressão que eu achei muito interessante. O Gabigol e o Pedro, eles pressionavam mais os zagueiros do Corinthians, porque o Corinthians ele tem a sua linha de 4 defensores, aí ele tinha ali o Fausto Vera à frente desses 4 defensores, e um pouco mais à frente o Duqueiroz e o Renato Augusto. O Flamengo, ele não optava por pressionar diretamente o Cássio, ele deixava que o Cássio pudesse jogar com a bola. Afinal, essa não é uma grande qualidade do Cássio. Então o Flamengo deixava ele um pouco mais solto, mas sempre pressionava o Arrascaeta em cima do Fausto Vera, para que os zagueiros não conectassem com o primeiro volante corintiano logo de cara, e Gabigol e Pedro fechavam essa linha de passe dos zagueiros, pressionavam os zagueiros do Corinthians. E quem é que estava fechando a linha de passe entre o Vera ou os zagueiros e o Duqueiroz e o Renato Augusto? Everton Ribeiro e João Gomes. Claro, a característica e o nível que cada um pode impor de pressão é diferente. O Everton Ribeiro pressiona em um determinado nível, o João Gomes pressiona de outra maneira. Mas o que eles fizeram aqui nem foi tanto pressionar, foi fechar a linha de passe. Isso foi muito importante, por quê? Porque em diversos momentos a gente viu o Cássio precisando sair longo, e aí o Corinthians acabava perdendo a bola e o Flamengo conseguia recuperar, isto é, estava no seu estado de maior conforto, que é tendo a posse de bola, ou o Corinthians se obrigava a jogar de maneira muito lateralizada, com os seus jogadores de meio campo muito marcados, e acabava fazendo aquele que a gente chama, que é trocar passes ali pelas laterais do campo, mas sem nenhuma infiltração de fato. Então, essa foi a partida. Essas foram as minhas observações sobre esse jogo de ida da final da Copa do Brasil. Eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o teu like também, não esquece de se inscrever. E, gente, acho que teremos um grande jogo no Maracanã. Um abraço e até a próxima!